templo, ministros, está relacionado com o judaísmo. Havia o templo, né, que eles chamavam de Templo de Salomão, né, se bem que foi feito por outros também, depois ficou templo, mas era chamado o Templo de Salomão, onde Deus habitava, e haviam ali, que nós já lemos, né, sacerdotes, ministros que ministravam lá, que iam lá ministrar diante de Deus. O sacerdote ia lá e ministrava diante de Deus, e era necessário isso nessa dispensação. Nós entramos numa dispensação aqui, que é a igreja, dispensação da graça. Irmãos, cristianismo não é, de forma nenhuma, uma continuação do judaísmo. Bem claro isso, irmãos, por favor. Fecha aqui e abre outra vez, que esse tempo aqui, da dispensação da graça, tudo veio do céu. Todas as verdades vieram do céu. Tudo novo, não tem nada a ver com a lei, com o judaísmo, nada a ver. Tá? Por favor, não tem nada a ver. Então isso aqui que veio era algo completamente novo. Então, não é, em hipótese alguma, uma continuação do judaísmo. Tudo que nós temos nessa dispensação é algo novo. É algo novo. A igreja, que nós estamos vendo no caso de Paulo, fala que a igreja se reúne no mesmo lugar. Nós vemos, por exemplo, em Colossenses, vamos ler um versículo em Colossenses. Colossenses 4, versículo 15 e 16. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. As epístolas de Paulo, que foram endereçadas cada uma a uma igreja, eles deveriam passar entre eles, porque eram para todos. Então, o que Paulo escreveu para os coríntios, para quem que é? Só para os coríntios? Como dizem muito aí, né, para sair fora da jogada. Ah, mas Paulo escreveu lá para Coríntios. Ah, Paulo escreveu lá para Timóteo. As cartas eles trocavam e liam, porque era para todos, né? O endereçamento de 1 Coríntios, por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então a carta é para todos nós. E aí nós estamos vendo um detalhe. Saudai a Ninfa e a igreja. O que aconteceu à igreja, hein? O que ele fala que a igreja é o quê? O que é isso? Como é que se a igreja fosse isso, né, que nós vemos por aí, como é que você vai pegar e enfiar aquilo dentro da casa de uma pessoa, meu Deus do céu? Estamos falando de pessoas, os irmãos, a igreja, a assembleia, se reunia na casa dela. Por quê? Porque eles não tinham onde reunir. Eles não tinham um lugar para reunir, reunia na casa dela. Que nem o Cheirinho, por exemplo, nós não somos a igreja, que não estamos no caráter de igreja, mas se fossem os irmãos reunidos ao nome do Senhor aqui em Ipuã, estaria na casa do Cheirinho. Se Paulo fosse os dias de Paulo, ele ia escrever: saudai ao Cheirinho e a igreja que ele hospeda na casa dele. Olha que privilégio, não? Que maravilha, né? E foi isso que ele falou de Ninfa: saudai a Ninfa e a igreja que ela hospeda na casa dela. Então, irmãos, igreja era o quê? Os cristãos reunidos em uma localidade, reuniam em nome de quem eles estavam reunidos? Ao nome do Senhor Jesus, porque a igreja se reúne somente com base nesse nome. Não tem outro nome. Nós
somos salvos por Jesus. Somos batizados em nome de Jesus. E nos reunimos o quê? Em nome de quem? Jesus. Isso é o que acontecia. E isso deveria acontecer, lógico, né? Então, as igrejas reunidas eram igrejas das localidades. O que separava os cristãos era termos geográficos somente. Paulo censura os coríntios, falando outra vez sobre a divisão que estava acontecendo ali, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolos. Fala, porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Eles tinham que reunir ao nome dessa pessoa. Rogo-vos, porém, em nome do Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa, com base bíblica. Não falar a mesma coisa, vamos ver, vamos pensar melhor aqui, não é isso. Com base na palavra, que eles tivessem em comum acordo. Tá? Isso é igreja. Então, não é uma localidade, como falaram aí, o Xerinho está fazendo uma igreja lá. Não é isso. É um local onde os crentes vão reunir. Não importa se realmente é um lugar grande, pequeno, não importa. Mas ali não é a igreja lá, ó. Não é isso, igreja. Tá? Não pode ser alguma. E isso foi tirado da ideia de onde? De Israel. Fazer um templo e chamar aquilo para nós, na nossa dispensação, de igreja. E o pior de tudo, irmãos, é colocar um homem lá na frente para ser representante do homem. Que humilhação, que vergonha o que nós temos feito com aquilo que foi dado graciosamente em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, nós temos dons. Deus deu dons à igreja. Então, essa dispensação nova aqui, o que ia acontecer com esse grupo de pessoas? Como que Deus ia falar com eles, conosco, né? Como é que ele vai falar? Pelos dons, pela sua palavra, logicamente, mas falando pelos dons. E a palavra de Deus, falando aqui, autoridade. Por isso que eu não estou falando, nós temos que orar e ele vai responder pela palavra. Como? De acordo com o que está escrito aqui. E aqueles que falam para a igreja, que ministram, falem segundo, como diz Pedro, aquele que fala segundo os oráculos de Deus. E eles são o quê? Em Coríntios fala aí na igreja reunida, são julgados. Falem 2 ou 3, e os outros ouvem, os outros julguem. Tá, irmãos? Então, uma reunião, inclusive uma vez, o irmão falando, está todo mundo distraído, ele... Ô, irmãos, eu estou falando, vocês têm que me julgar. Não é verdade? Vocês têm que me julgar, eu estou falando. Então, a responsabilidade de falar não é somente daquele que está falando, de quem está ouvindo também, para que julgue o que está sendo falado. E esse julgar não é com o sapato na mão, deixa eu ver o que ele vai falar de errado. Não é isso. É falar errado no sentido de ele estar enganado. Ele falou algo, fala uma coisa tão bobinha assim, mas tipo assim, então, Moisés entrou na arca, né? Não, irmão, quem entrou na arca foi Noé. Tá, desculpa, é verdade. Qualquer coisa parecido, falar de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, nós somos passíveis de julgamento, graças a Deus. E por que ele deu isso para nós? Falem 2 ou 3 e os outros. Quem são esses outros, julguem? Quem são os outros? Quem são os outros? Todos os irmãos ali que estão reunidos naquela localidade, eles devem julgar. Por quê? Porque todos, inclusive na hora que ele fala assim, nós estamos em Coríntios 14, estou citando Coríntios 14, tá? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação ao outro que esteja sentado, cale-se o primeiro e fale o outro. Porque todos podereis profetizar.
um após outros, para que todos sejam edificados, consolados, tal. Quando ele fala, porque todos podereis profetizar, ele não está dizendo que é democracia, que tem direito. Eu vou falar porque eu tenho direito de falar. Está escrito aqui, todos podereis, eu posso também. Ninguém pode. Na Assembleia ninguém pode falar. Essa é a verdade. Ninguém pode falar. Esse versículo não é democrático. Ele está dizendo que nós podemos ter o privilégio de ser usado pelo Espírito Santo para falar. Com a mesma condição de falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então isso, Assembleia não é democracia. Assembleia é onde que Deus está usando dons para falar a sua palavra, de acordo com a palavra, para edificação. E, irmãos, mais um detalhe. Aquele que fala deve ter o cuidado daquilo que ele está falando, saber o que ele está falando, porque Coríntios capítulo 3 mostra que a Assembleia, os santos, são edificados por aquilo que eles ouvem. Aquilo que eles ouvem. Então, irmãos, os que falam, veja muito bem o que está falando, porque você está edificando os seus irmãos com aquilo que você está falando. Se você estiver falando coisas erradas, incertas, as almas serão edificadas de forma incerta. Por isso que a necessidade daquele que fala, falar conforme os oráculos de Deus, e os outros julgarem aquilo que ele está falando, para que as almas não sejam edificadas de uma forma incorreta. Então os dons aí foram dados para a igreja, não foi dado pessoas, ou seja, dom não é ofício. Essa é a palavra. Dom não é ofício, dom é dom. O que essas pessoas tinham aqui na lei era um ofício. Eles não tinham ofício de sacerdote e coisa e tal. E na nossa dispensação não tem ofício, tem dons. Então nós vemos numa assembleia o quê? Os dons sendo exercitados. E existem duas coisas. Vamos ler um versículo, estou falando bastante, não lendo pouco. Mas, vamos lá em Efésios capítulo 4, por exemplo. 7 ao 12, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Dons aos homens. Quais são os dons citados aí? Quais são os dons citados aí? Apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso são o quê? Dons.
não é ofício, são dons. Apóstolos e profetas, nós não temos mais no caráter como está escrito aí. Tá? Porque ele está citando aí, é o que ele fala no capítulo 2, acho que é o versículo 17 de Efésios, Efésios 2, 17. Não é isso que fala? É isso mesmo que fala em Efésios 2, 17, acho que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É o 20, isso, é o 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Apóstolos e profetas, esses nós não encontramos mais. Não é verdade? Esse não, por quê? Porque eles lançaram o fundamento, a base do qual outros edificariam sobre ele, né, do qual Paulo foi o principal arquiteto, como ele diz, eu como sábio, arquiteto, prudente arquiteto, lancei o fundamento. Paulo trouxe as verdades para essa dispensação e os profetas que Deus levantou para falar a mesma coisa que Paulo estava falando, até que se cumprisse, completassem, fosse completo o cânon das Escrituras. Então hoje nós não temos mais profeta no caráter que ele está falando aí. Tá? Mas nós temos o que aí que fala em Efésios 4? O que ficou para nós, se é que posso dizer? Isso são o quê? São dons. São dons no homem. O que é isso? É isso que ele está falando aí, né? E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons no homem. Ou seja, o evangelista, o pastor ou o mestre é um dom dele. Aonde ele for, ele é isso. Ele é o dom. É um dom nele, na pessoa. Melhor explicando. Em Coríntios, quando ele cita também uma lista, né, posso dizer assim, de dons, ele também fala, porque Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, depois tal, evangelista, e vai falando, e daí ele fala dons. Vamos lá dar uma lida, melhor, né? Citando. Coríntios 12, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 12, 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam-na todos? Portanto... Tá bom, isso. Como é que fala aí? Vou falar bem, pode ficar aí. Como é que fala o versículo 30 aí? No começo do versículo 30? Começo do versículo 30. Tem todos o dom de curar? Quando ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, ele está falando, nós vimos lá em Efésios, dom na pessoa. E quando ele passa a falar de curas e operações de milagres e coisa e tal, ele fala dons, plural. O dom de curar, por exemplo, tem todos dons de curar. Por quê? Porque são dons do Espírito. São dons do Espírito e não do homem. A diferença, por quê? Porque esses dons do Espírito, ele administra conforme a necessidade. É o Espírito Santo usando conforme a necessidade. Para um fim proveitoso, como ele fala no início do capítulo.
Qual que é a diferença? Que o evangelista, o pastor, o mestre, né, o doutor que ele fala aí, ele sempre vai ser. E aonde for, ele é. Não é verdade? Aonde for, ele é. Agora, esses dons que foram citados aí, de cura, de tal, eram dons do Espírito. Dons de línguas, por exemplo, eram dons do Espírito e não da pessoa. Que ele dava no momento para a pessoa, usava e tirava. Entende isso que eu estou falando? Por exemplo, Paulo curou pessoas, curou, mas ele tinha o dom de curar? Não. Ele não tinha dom, porque não tem dom de curar. Isso estou falando, não tem na palavra dom de curar. Dons de cura. É dons de quem? Do Espírito Santo, que ele usa, administra conforme necessidade. Que nós sabemos que Paulo não curou Timóteo, que tinha enfermidade no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto e foi embora, largou ele lá doente. Por que não curou ele? Porque não é dom dele. Lá em Atos 16, quando apareceu aquela mulher que tinha um espírito maligno de adivinhação, que ficou falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas ela tinha um espírito maligno e ela tinha um dom de adivinhação que dava grande lucro aos chefes dela que usavam ela. E isso sucedeu, diz a palavra ali, depois quem quiser ler, por vários dias aquilo acontecendo, até que Paulo, o Espírito Santo, falou, vai, e ele expulsa o demônio dela. Por que ele não fez na primeira tirada? Porque diz que Paulo estava incomodado. Vai lá ver o versículo. Que ele estava incomodado com aquilo que estava acontecendo, porque por vários dias vinha acontecendo. E por que ele não fez já na primeira vez? Porque ninguém tem dom de expulsar demônio, gente. Nem Paulo tinha. Ele teve que esperar o momento que o Espírito Santo tocou ele para que ele fosse lá e expulsasse o demônio dela. Assim como nas curas que ele fez conforme o Espírito Santo ordenou que ele fizesse. Pedro, e assim cada um que foi usado para fazer cura, falar línguas, eram dons do Espírito e não na pessoa. Tá? Então aquele que falava a língua hoje, amanhã não falava mais. Tá? Não é verdade? Os irmãos que falaram lá em Atos 2, falaram naquele dia. Tá? E depois eram dons do Espírito Santo. Certo? E assim eram as curas. Então, irmãos, estou dizendo isso porque é tão falado essas coisas hoje como fossem as pessoas que tivessem dom disso. A palavra não dá autoridade para isso. No domingo, às 15h vai vir aí um missionário que tem o dom, não sei o quê, que faz pulsa, que semana da libertação, enfim, aquele monte de coisa que não tem aprovação nenhuma das Escrituras para aquilo que está sendo dito. E isso foi feito aqui no início. Tá? Foi esses dons, essas manifestações, como diz Paulo, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Por quê? Porque na lei está escrito, falarei a esse povo por povos de outras línguas, e nem assim me ouvirão. Está falando que é por judeus o que estava acontecendo. E a profecia lá de Daniel, que nós estávamos vendo agora à tarde, a profecia de Daniel, da semana 69, a 69ª, se cumpriria quando? Quando que ia cumprir a semana, para aqueles que nós vemos hoje aí? Tirado do Messias só? O que mais?
E depois de 62 semanas será morto, né, tirado o Messias. E o que mais que ia acontecer? Isso. Será destruído o templo e a cidade, será invadido como uma inundação, né, que fala lá. Então, teria que haver a destruição de Jerusalém. Quando que aconteceu isso? 40 anos depois, quando o general Tito, por causa de uma rebelião lá em Jerusalém, general Tito cercou Jerusalém, pedindo para eles que eles se arrependessem. Isso conta a história, tá? Quem quiser ler na história isso aí, para que eles se arrependessem, entregassem os pontos, por assim dizer, e não se rebelasse contra César. Eles não ouviram, daí o general Tito deu a ordem para que fosse destruído Jerusalém. Eles entraram, por isso que fala, e o seu fim, lá em Daniel, será tirado um ungido e a cidade será o seu fim como uma inundação. Não é isso que fala lá? Como uma inundação. Outra fala como um dilúvio. Por quê? Porque Tito entrou e foi destruindo tudo. O templo, o Senhor disse para eles, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E o general Tito entrou, o exército entrou tacando fogo em tudo, destruindo Jerusalém de uma forma terrível. Tacou fogo no templo, e o templo adornado, né, de ouro e de tudo mais, o fogo derreteu e o ouro incrustou entre as pedras, e eles foram lá e tiraram pedra por pedra para saquear o ouro, e se cumpriu o que o Senhor disse, não ficará pedra por pedra, literalmente, que não fosse tirado. Então, aqui cumpriu-se o que havia escrito na profecia da destruição de Jerusalém. E a necessidade disso aqui foi que essa dispensação começou em Atos 2. Tá? Dispensação, o que é? A morada do Espírito Santo no homem. Começou em Atos 2, falando outra vez, e vai se cumprir no dia do arrebatamento. Só que aqui, enquanto o templo estava lá, o sistema continuou. A forte herança do judaísmo ficou lá, batendo em cima, os judeus perturbando a paz dos cristãos. Só que a sentença, irmãos, olha, a sentença do judaísmo aconteceu no dia de Pentecoste, que Deus havia passado o sistema judaísmo. Mas eles ficaram lá. Então a destruição de Jerusalém foi, vamos chamar assim, a sentença judicial em cima desse povo, em cima de todo o sistema que havia para que a Assembleia de Deus, tal como ela é, fosse estabelecida nesse mundo. Porque o judaísmo estava estorvando isso aí. Então, esse juízo de Deus que veio sobre eles, essa destruição, realmente, juízo de Deus, para que eles fossem praticamente aniquilados, todo o sistema, e que a Assembleia de Deus pudesse ter o seu lugar correto na terra, fora de qualquer sistema religioso. Está vendo, irmãos, o que aconteceu aqui? Deus teve que arrancar, desarraigar todo o sistema religioso judaico que havia, para que a Assembleia fosse algo novo realmente, tal como ela era sobre a terra, sem nenhuma mistura de judaísmo com cristianismo. Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele escreve indignado com os Gálatas. Por que ele escreve indignado com os Gálatas?
Eu vou terminar já, viu, pessoal? Por que ele escreve? Oi? Eles estavam querendo voltar às práticas judaicas. Só que a indignação é que os Gálatas eram gentios. Ou seja, Paulo estava falando assim, se o judeu, Deus passou tudo isso, tirou deles essa religião, mostrando para eles que a salvação é pela graça, e que eles não deveriam voltar, o judeu não voltar ao sistema judaico, porque aquilo não salvava, quem salva é a graça, quanto muito mais um gentil que nunca teve embaixo de lei e depois de convertido quer se meter embaixo de lei. É isso que ele estava. Quem vos fascinou a fazer isso? Né? E não é isso justamente o que o homem quer fazer? Ele se converte e quer se meter embaixo da lei. Isso é o Gálata, né? Ele sai, o gentil se convertendo e querer entrar embaixo de uma lei que nem o judeu pôde cumprir, e na verdade para ele era maldição a lei, não de bênção, por causa do homem, não por causa da lei. Então é o que eles estavam fazendo. Então a destruição de Jerusalém foi necessária para que houvesse essa sentença. E os judeus foram dispersos aqui, na destruição de Jerusalém. O Senhor falou isso em Lucas, que haveria a destruição de Jerusalém. Ele repete outra vez aquilo que Daniel havia dito. Ele fala nos evangelhos que haveria a destruição de Jerusalém e os judeus seriam levados dispersos a todas as nações até que o templo dos gentios se completasse. As 10 tribos que nós vimos aqui foram dispersas e não voltaram mais. Judá e Benjamim voltaram e vieram voltar a ser dispersos aqui pelos romanos, destruiu e eles foram dispersos para todas as nações. E estão até hoje aí, dispersos pelo mundo. Não é verdade? Os judeus. E as 10 tribos também estão por aí, viu, irmão? Estão todos espalhados aí. Às vezes você é descendente de Israel e nem sabe, né? Mas estão tudo aí por aí. Eles voltarão, tá? Eles voltarão outra vez, os judeus. Só que agora não vai dar para falar isso porque é uma história longa. Vai ter que deixar para outra hora. A volta dos judeus, outra vez, para Jerusalém. Eles vão voltar. Bom, tinha mais coisa para falar da igreja, bastante coisa para falar da igreja, o que é uma assembleia, toda a história da igreja aqui, onde mesmo nessa dispensação chamada igreja, dispensação da graça, aonde que nós estamos aqui? Porque existe o começo da dispensação e o fim de uma dispensação. E os caráteres de cada dispensação, né? Você começa de um jeito e termina de outro jeito. Aqui, mesma coisa, tá? Então, é o que dá para parar aí.